Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui com os alunos do terceiro ano do curso de Gestão e Agronegócio. Hoje faremos uma atividade, gente. Antes da primeira prova, a gente precisa concluir a pontuação das atividades, certo? Então, antes da prova, que vocês terão 2 semanas sem aulas, né, comigo, porque terão o feriado na sexta que vem e na outra vocês terão a viagem. Então, na próxima vez que a gente se encontrar já vai ser a prova, hoje a gente vai fazer uma atividade valendo nota antes da prova. Essa atividade, ela vai se chamar Júri do Agronegócio, certo? Vamos dividir, ver como é que a gente vai dividir essa atividade. Então, vocês estão vendo aí essa tela? Vocês vão se dividir em 3 grupos, certo? Vejam aí a quantidade de alunos e vão se dividir em 3 grupos. E nesses grupos a gente vai definir o grupo dos defensores, opositores e os julgadores. Vocês lembram que a gente estudou isso na semana passada? Sobre a criação de uma justiça especial agrária, né? Vocês estão vendo aí, né? Então, vamos ter o grupo que vai defender por que tem que ter, o grupo que vai se opor e vai ter um grupo que vai julgar, tipo juízes, né? Então, se dividam aí em 3 grupos para a gente começar a atividade, por favor. 3 grupos. Se dividam em 3 grupos. Certinho aí, prof? Aí agora, eu não sei, você quer fazer um sorteio para ver qual vai ser grupo A, grupo B, grupo C? Aí o que cada um pegar vai ser, né? Certo, tô ciente. Vamos fazer um sorteio aí para ver qual vai ser o grupo A, grupo B e o grupo C. Vou precisar também dos nomes, sim. Então, assinem aí os nomes de vocês e a gente vai sortear os grupos, né? Vocês vão sortear os grupos. Quem vai ser o grupo A, grupo B e grupo C? Já definiu o grupo A, grupo B e grupo C? Aí você só pega os nomes deles e eu vou dizer o que cada um vai fazer. Quem é o grupo A aí? Quem é o grupo A? Pronto, vocês vão defender por que é que precisam criar uma justiça especial agrária, o grupo A. Grupo B, vocês vão dizer por que que não se deve criar uma justiça especial agrária, dos argumentos que a gente estudou semana passada, que vocês anotaram nos cadernos, né? Conversamos também. E o grupo C vai julgar qual dos argumentos eles consideram o veredito final, né? O grupo C vai ouvir os argumentos e vai dar o veredito final. Eu vou dar 10 minutos para vocês fazerem os argumentos, tanto favoráveis quanto contrários. Vocês depois vão defender os seus argumentos e aí o júri vai decidir, certo? Não esqueça de colocar os seus nomes na atividade para eu saber os integrantes de cada grupo, certo, gente? Vou colocar aqui em tela cheia, mas eu estou aqui, se precisarem de mim, só me chamem, tá bom? Vou colocar aqui em tela cheia para vocês lerem. Então, esses foram os pontos que ajudaram você a tomar o veredito de decidir por não criar a justiça agrária. Certo. Realmente, gostei muito da decisão, até porque o grupo B acabou trazendo alguns argumentos a mais, né? Apesar de que eu sou favorável, mas realmente essas questões da desigualdade regional, né? É uma questão muito sensível
e é uma questão que a gente já existe no Brasil para vários tipos de justiça, né? Não só a agrária, dentre outras, né? A burocracia no país é uma questão que realmente tem vários processos que a gente demora anos para resolver, que poderia ser muito mais simples, né? Infelizmente, o nosso sistema judiciário é lento e acaba trazendo toda essa questão. Parabéns ao Grupo C, muito bem, vocês estão de parabéns também, gostei. Cadê as palmas dos colegas? Eu gostei de um ponto também que vocês citaram, gente, aí na atividade, sobre as questões de conflito de interesses, né, com os outros ramos do direito. Foi também bem interessante essa questão dos direitos ambientais, né? E outras áreas da justiça, aí existe mesmo esse conflito de interesse, inclusive com esse direito ambiental. E, infelizmente, estamos num país, né, que essa questão política, a gente sabe que tem essa influência política relacionada à movimentação da economia. Então, os grandes proprietários, os grandes produtores podem interferir, né, e acabar fazendo com que essa justiça não seja tão eficaz, porque eles vão querer entrar com os interesses econômicos, né? Então, tem todas essas questões, né, gente? Mas eu também gostei de alguns argumentos do grupo A, né, das justificativas. Realmente, se vocês tivessem uma justiça agrária, alguns problemas, alguns conflitos, né, específicos agrários, eles seriam mais rápidos e justos, né? Porque se você tiver juízes especializados na área agrária, que entenda da realidade agrária, vocês teriam uma justiça mais justa e mais sensível às questões. Alguém que entendesse realmente dessas questões agrárias, né? Então, assim, há um viés em relação à segurança jurídica e essa questão dessa interferência política, né? Que aí a gente ficaria bem, assim, pensando o que poderia acontecer com relação a essa justiça agrária. E acho que sim, poderia fortalecer a justiça comum, até porque a nossa justiça, elas se conversam, elas convergem entre si, e elas ajudam umas às outras, né, em decisões. Então, na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre a influência dessas outras justiças na justiça agrária, e a gente vai falar um pouco desses pontos, né? Esses pontos de que convergem entre a justiça agrária e as outras justiças, né? Então, gente, é isso, né? Tem algumas justificativas que eu já falei com vocês aqui, né? Alguns argumentos favoráveis e desfavoráveis, né? Alguns a gente citou na última aula aqui, vocês podem ver aqui no slide, né? Que a gente citou, né? E vocês também citaram aí nas justificativas, né? Aumento de conflitos, né? De utilidade. Por que tem que usar? Por que precisa mesmo? Esperei que o laser não está pegando. Foi. A sobrecarga da justiça comum e esses problemas agrários complexos, né? Então, esses problemas agrários complexos poderiam ser resolvidos por alguém que realmente fosse especializado. E os desfavoráveis, a necessidade de prova. Tem que provar a utilidade, né? A utilidade Por quê, né? E a imaturidade da sociedade, né? Então, essas questões agrícolas, às vezes, geram conflitos internos, assim, que muitos não tão maduros o suficiente para lidar com essas questões da justiça, né, em relação à esfera da sociedade. E, infelizmente, sim, o judiciário brasileiro tem um custo altíssimo. Então, uma das justificativas dos argumentos desfavoráveis é esse custo e dificuldade. Então, é isso, gente. Gostei muito, adorei o trabalho de vocês, adorei o empenho pela atividade. Parabéns a todos. E vamos para o intervalo para a próxima aula, que é daqui a pouco, depois do intervalo de vocês. Um abraço e até daqui a pouco para vocês. Tchau, tchau. Boa tarde, caros alunos e alunas. Boa tarde, estamos de volta aqui para mais uma aula de legislação agrária e ambiental. Estou aqui com o terceiro ano do ensino médio do curso técnico profissional de agronegócio. Hoje, gente, é a nossa quinta aula dessa disciplina
E é o último conteúdo que a gente vai trabalhar para essa primeira prova, que vai ser no dia 19 de junho para vocês. A aula de hoje vamos trabalhar sobre a relação do direito agrário com os demais ramos do direito, né? E as áreas do conhecimento. Então, gente, estudem bastante. Eu vou colocar até esse fim de semana os slides para vocês começarem a estudar para os assuntos, tá? Vamos lá, botar no Classroom para vocês. Então, nessa aula, nós vamos destacar a importância das relações interdisciplinares do direito agrário com as outras áreas, né? E examinar essa dinâmica do direito agrário com essas áreas. Então, na aula 4 que a gente estudou um pouco sobre a autonomia do direito agrário, né? Então, o que a gente vai conhecer agora, gente? A gente vai conhecer um pouco da relação do direito agrário com os demais ramos do direito e as áreas de conhecimento. Então, vamos lá. Então, de tudo que a gente estudou até agora, vocês acreditam mesmo que esse direito agrário tem vínculo com outras áreas do direito? A gente citou algumas, né? Algumas aí que a gente trabalhou durante essas 4 aulas que trabalhamos aí. Vocês conhecem algum ramo do direito que vocês verem relacionado ao direito agrário? Querem citar aí para mim algum? Outros ramos do direito relacionados com o direito agrário. E aí, quer citar algum para mim, vocês? De tudo que a gente já conversou aí nessas 4 primeiras aulas? Há outros ramos do direito que podemos relacionar com o direito agrário? Esse silêncio é ensurdecedor. Vamos lá, vamos conversar sobre isso. Então, gente, o direito agrário tem vínculo com outras áreas do direito, né? Embora o direito agrário, gente, tenha essa autonomia legislativa, né? Que está relacionado que o direito agrário tem suas próprias leis relacionadas, as próprias normas. A gente vai estudar algumas legislações aqui no nosso, praticamente, acho que nesse trimestre ainda a gente vai estudar algumas legislações, Estatuto da Terra, várias legislações relacionadas à área de direito agrário. Então, apesar de ele criar suas próprias leis e terem normas relacionadas diretamente ao direito agrário, eles têm vínculos com outros ramos, né? Quais são, né? Então, não pode ser, ele não é isolado, então ele está relacionado a essas outras áreas. Vamos conhecê-las, né? Então, gente, o direito agrário tem relação com vários ramos. Vamos conhecer esses ramos, né? Então, eles têm essa conexão com esses ramos, como o direito constitucional, né? Que é a garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos, né? O direito civil, que está relacionado a essas relações privadas, né? Relações de propriedade, relações de herança, relações de contratos. Então, tudo a ver, né? Essa relação de quem pertence a essa fazenda, quem está herdando. Então, tem essas relações aí, essas relações privadas, né? Quando você vai arrendar também uma propriedade, está relacionado ao direito civil, né? O direito administrativo, o direito relacionado às questões governamentais, né? Em relação aos seus servidores públicos. E tem tudo a ver também aí, ó, com direito empresarial, direito tributário, né? Que a gente também está relacionado a muitas tributações. E, não menos importante, só que a cerejinha daqui, o nosso direito ambiental, né? Que a gente tem que ter uma das questões que a gente fala da função social da terra, né? Que a gente sempre bate aqui nas aulas, sempre discute, né? Essa questão ambiental, que a gente tem uma responsabilidade social, né? Em relação aos cuidados com os recursos naturais, né? Então, sim, está relacionado com todos esses direitos, o direito agrário relacionado com todos esses, certo, gente? Então, essa expressão direito agroambiental vai destacar, gente, essa inter-relação com essas questões sustentáveis e com esse uso responsável dos recursos naturais, né? Então, quando a gente pensa em direito agrário, a gente também tem que pensar nas questões ambientais que a gente citou nas aulas, né? Que quando a gente vai produzir, a gente tem que pensar na área de proteção permanente, né? Nas culturas que a gente não pode manter a monocultura, tem que ter diversidade de culturas, né?
Então, tudo isso, a gente também respeitar o meio ambiente, produzir, mas também ter um respeito à nossa natureza, à nossa mãe natureza, certo? Então, um dos contextos relacionados à questão do direito agrário é dos direitos humanos, né, gente? Então, ele tem um papel crucial nessa proteção dos direitos humanos, especialmente dos povos indígenas, as nossas comunidades quilombolas, né? E as nossas populações tradicionais, né? Então, você sabe que os povos originários têm os seus direitos garantidos em Constituição, né, gente? Então, essa abordagem relacionada ao contexto, né, da Amazônia e dos direitos humanos, ela vai garantir direito a essa população, a esse nicho social, né? Principalmente que são um nicho social em situação de vulnerabilidade, né? Os povos originários são um dos povos mais vulneráveis à sociedade, né, as questões, porque tem muita gente que não respeita os seus direitos, tenta violar os seus direitos a todo momento, né? Então, na Constituição Federal, você tem a garantia dos direitos deles, né? Inclusive, eles têm o direito ao uso e fruto da terra que eles ocupam, né, gente? Eles podem se alimentar, eles podem utilizar os rios, né? Plantar, mas eles não podem vender, né? Mas eles podem sim utilizar, respeitar suas tradições, terem suas casas, suas moradias lá, comerem, se alimentarem, caçarem, usufruir dos rios, das terras que eles estão habitando, mas não podem vender, né? Mas, porém, tem muitas parcelas da sociedade que tentam, né, violar os direitos dos povos originários, né? Os povos que estavam aqui antes mesmo de todos nós, né? Então, a Constituição Federal, que vai garantir os direitos humanos, vai garantir isso para eles, certo, gente? Outro nicho é os quilombolas, a comunidade negra, né? Vários povos, várias vilas, várias cidades das comunidades quilombolas que também se organizaram aqui desde tempos remotos, né? Também são garantidos os direitos deles, certo? Então, todos esses povos, gente, vocês têm que respeitar a identidade cultural deles, seus costumes, suas línguas, né? Então, a gente tem que garantir os direitos humanos dos nossos povos originários, certo? Então, essa abordagem, né, a abordagem amazônica, a abordagem dos povos que estavam aqui antes mesmo da nossa sociedade se formar, né, principalmente os indígenas, a gente tem que garantir os direitos deles, tá? Aí temos aqui, ó, essa reportagem aqui, gente, vou disponibilizar para vocês, né, que fala sobre as questões dos direitos humanos na Amazônia, né, suas complexidades, né? São questões aí que a gente tem enfrentado até hoje, né, nessa briga aí por terra, ainda mais a nossa Amazônia, né? Uma das maiores extensões de terra aí que a gente tem, né, e diversidade biológica que a gente tem aí do nosso país. Então, aqui alguém falou no chat, tem uma comunidade quilombola uns 30 quilômetros. Que legal, gente. Eu também vim de uma comunidade quilombola, né, lá na minha terra, e respeito muito, e tenho muito carinho e respeito tudo que a gente já conseguiu ganhar e nossos direitos serem preservados, né? Muito bom saber, né? A gente está preservando as comunidades, as populações mais vulneráveis, né, do nosso país. Certo? Vamos, então, conhecer, gente, a interação do direito agrário com as outras ciências? Vamos lá! Então, essa interação do direito agrário, gente, não vai se limitar só a essa questão jurídica, né? Tem várias ciências que estão relacionadas a elas, né? Não é só o direito, mas tem a agronomia, né, que trata da terra, do uso da terra, da manipulação, a sociologia, que vai estudar as relações sociais entre os seres, né? Então, que entra também a parte de direitos humanos, né? A antropologia, que estuda a história, a sua origem,
a geografia, que trata da questão economia, a questão da formação dos povos, né? A história em si, né? A história do nosso país, a história agrária. Então, todas essas interações dessas ciências, a gente vai interferir no direito agrário. Todas essas disciplinas que vocês estudam aí durante toda a vida, né, da educação básica de vocês, elas se interrelacionam. Vocês estudam elas separadas, mas elas sempre se têm essa interrelação, né? Então, essa abertura, essa amplidão, né, vocês entenderem essas relações, né, essas relações com a agronomia, com a sociologia, com a geografia, com a história, com a economia, vai dar para vocês um conhecimento mais amplo, que vocês precisam para vocês entenderem as complexidades agrárias, né? Então, são esses conhecimentos unidos que vão dar a vocês um pensamento social, né? Entender a função social que temos como país, que temos como população, como cidadãos, né? Entender o contexto do país, com o que aconteceu, como aconteceu. Então, tudo isso a gente precisa levar em conta, gente, quando a gente for analisar uma questão de direito agrário, tá? Outras relações estão relacionadas também, gente, com o direito supranacional, né? Então, esse direito agrário, ele vai dialogar, sim, com esse direito supranacional, que vai estar relacionado, gente, às questões mundiais, não só as questões internas aqui no Brasil, né? Aí você tem um exemplo aí nesses slides da importância da União Europeia, né? Ela fala da importância da publicidade nos contextos nacionais e internacionais, né? Então, vocês veem que a gente tem, às vezes, aí, gente, muitas propagandas, né, para fortalecer o nosso direito, né, a nossa cultura agrária, né? Vocês têm aquela agropop, agrotech, agro é tudo. Então, somos, né, os países têm que ter trazer essa consciência agro, não só para quem está no contexto agrícola, mas também quem está nas cidades, na vida urbana, né? Para saber que tem essa inter-relação com a vida rural, né? E saber que eles são interdependentes. Não existe melhor ou maior, né? Não existe maior ou menor. É uma relação de igualdade, que um precisa do outro. Então, precisa sim, a gente precisa, essa questão internacional precisa fortalecer essa cultura agrária, essa cultura ambiental para todos os países mundial, né, gente? Até porque estamos diante de uma crise em relação ao meio ambiente, né? O efeito estufa, dentre outros, né? Essa questão do aumento da temperatura mundial, né? Então, estamos sim de uma crise ambiental. Então, essa é uma conscientização que tem que vir em todos os países, porque estamos iminentes de futuramente a gente acabar com as gerações futuras, se a gente não cuidar do que a gente tem hoje, né? Então, a gente tem, assim, vários acordos ambientais relacionados a essa questão supranacional, né? Que vai muito além do Brasil, vai a questões mundiais, né? Que temos o Acordo de Paris, né? Que vocês já ouviram falar que os Estados Unidos não querem seguir algumas leis relacionadas a esses acordos em diminuição da emissão de gases poluentes, né? Então, tudo isso, gente, são acordos internacionais que visam garantir a proteção do meio ambiente, né? Então, não é uma questão só Brasil, é uma questão mundial e que há esses acordos, essas questões ambientais, essas leis que eles fazem, né? É para que os países cada vez menos diminuem essa poluição que eles geram no mundo, né? Então, principalmente essa poluição ambiental, né? Esse lixo que a gente gera, a gente está destruindo, desertificando nossos solos, acabando com a nossa natureza. Então, essa é uma questão que é mundialmente discutida, certo? Vamos lá. Tem umas questões interdisciplinares também, né? O caráter interdisciplinar do direito agrário é evidenciado pela incidência de tributos, né? Então, assim, normas trabalhistas, uma estreita ligação com o direito civil, gente, que eu citei aqui, ó,
que o direito civil é aquele direito de contratos, de propriedade, de herança, né? Então, esse crescimento notável do direito agrário nas últimas décadas reflete essa dinâmica e essa adaptabilidade às mudanças na sociedade, né? Então, é isso que a gente discutiu em algumas aulas anteriores, né? Que essas normas trabalhistas, essas leis trabalhistas, têm que ser garantidas tanto a nível urbano como a nível rural, né? Todos os direitos trabalhistas que fomos conquistados, né, com a legislação trabalhista que temos. Então, isso está relacionado também com o direito civil, né? Essa questão da terra, quem pertence à terra, o contrato, né? Os contratos da terra, os contratos de aluguel, né? Os contratos de trabalho entre o dono da terra e o trabalhador, né? Então, tudo isso está relacionado a essas leis trabalhistas e ao direito civil, que é o direito de posse, que é o direito que tem essas relações privadas, né? Entre o direito à propriedade, o direito dos trabalhadores, o direito do proprietário rural, né? Então, todas essas relações também estão relacionadas com o direito agrário, né? Vamos lá. Então, a gente vai falar um pouco sobre algumas tendências atuais que a gente lida nesse direito agrário, né? Essas tendências, gente, elas servem para apontar uma valorização contínua da empresa agrária, né? Então, essa relevância do direito agroalimentar, que vai regulamentar essa relação do direito do consumidor e a segurança alimentar, para uma abordagem mais abrangente e contemporânea. Eu acho que a gente já discutiu aqui em alguma das aulas sobre a diferença entre segurança alimentar e alimento seguro. Vocês já falamos sobre esse conceito? Vocês lembram? A diferença entre segurança alimentar e alimento seguro. Vocês se lembram essa diferença? Acho que foi no primeiro ano. São muitas turmas. Mas então, a segurança alimentar está relacionada a gente ter a disponibilidade de alimentos para toda a sociedade, para toda a comunidade, né? E alimento seguro é fazer com que o alimento que a gente produza, né? Pode ser um alimento, né, agrário, na pecuária, né? Um leite, uma carne que é produzida, ela seja segura, né? Que ela não cause doenças ao consumidor. Então, está relacionado assim ao direito do consumidor, né? E ao direito agroalimentar. Então, gente, essas políticas que temos aqui no nosso país, né, relacionada à segurança alimentar, tem sido muito discutida atualmente, né, sobre esse ganho financeiro, né, sobre as pessoas, né, e o fortalecimento, gente, da cultura orgânica, né, para que cada vez mais pequenos produtores consigam produzir e gerar sua fonte de renda a partir da sua produção, da sua fazenda, né? Da sua pequena propriedade. Então, a gente quer fortalecer isso para que cada vez mais a gente tenha, com que mais pessoas tenham acesso à alimentação no país e diminua esse âmbito da fome, né? Que é um dos problemas muito sérios que a gente enfrenta no nosso país. E essas políticas são para garantir a segurança alimentar de toda a sociedade, né? Então, a gente discute isso e existem, né, medidas governamentais para que ocorra essa segurança alimentar, para que diminua essas desigualdades sociais que existem entre as pessoas aqui no nosso país, que a gente tem um nível de desigualdade social muito grande, né? Muita gente ainda nesse país passando fome, né? Então, são essas políticas, né, de segurança alimentar que vai fazer com que o alimento chegue à mesa de todos, né? E vocês, né, se forem produtores rurais, também tem que, dentro desse slide aqui, garantir, gente, o direito do consumidor. O consumidor do produto que vocês vão produzir, eles têm que ter... Você tem que dar garantias a ele que esse produto vai chegar de qualidade, que não vai causar doença, que não tem nenhum tipo de bactéria, fungo. E também há uma coisa que a gente tem discutido muito atualmente, principalmente na avicultura, né? Essa questão dos antibióticos, né? Então, gente, a gente
tem falado muito que as populações têm tido muita resistência bacteriana por causa do excesso de antibióticos para alguns frangos, né? Que são utilizados aí, né? Porque na pecuária, eles adoecem muito e às vezes eles usam muito antibióticos e pode estar impactando na saúde da população. Então, gente, a gente tem que garantir, como produtor, né? Tanto da área agrária ou pecuária, que esse alimento não traga nenhum malefício para o seu consumidor final, que está consumindo esse alimento, certo? Então, na dinâmica do direito agrário, gente, é evidenciada essa constante evolução, gente, evoluindo, se adaptando, né? Então, essas relações vai abranger esses temas aí que a gente ainda está discutindo e ainda está evoluindo, né? Essa questão dos contratos da terra, do contrato de arrendamento, do contrato de propriedade, dos contratos trabalhistas em relação ao uso da terra, da questão do latifúndio para a gente combater, né? Para a gente poder ninguém ter várias extensões de terra e não dar a oportunidade de ter uma família, né, que possa produzir naquela terra, né, de ter uma grande extensão de terra sem estar produzindo. Então, todas essas são dinâmicas que a gente ainda está evoluindo como sociedade agrária, né? A responsabilidade civil, tanto nós como indivíduos, cidadãos, como produtores rurais, né? A sucessão, né? A sucessão das nossas terras, a sucessão do que a gente está deixando para o mundo que está vindo aí, a sucessão das questões ambientais que a gente tem trabalhado, né? E lembrar dessa função social, que a gente fala tanto dela, né, gente? Uma função social muito grande, a nossa atuação, a nossa missão de vida, de alimentar o mundo e de também proteger o que temos, certo? Então, todos esses aspectos, gente, vai indicar essa ampla gama dos aspectos jurídicos relacionados com essa atividade agrícola. Então, essas interconexões do direito, né, com outras disciplinas e ramos jurídicos trazem desafios, né? A gente ter uma relação mais holística, né, mais integrada, né, para lidar com essa complexidade das questões. Vamos conversar aqui 2 minutos aqui, vamos fazer 2 minutos, vamos conversar aqui sobre essa questão para a gente poder encerrar a nossa aula. Então, diante do que a gente viu aqui nessa aula, considerando essa interconexão do direito agrário com as diversas áreas do conhecimento e ramos jurídicos, como essa abordagem, né, essa abordagem integrada, holística, pode contribuir para enfrentar os desafios contemporâneos para as questões agrárias, né? Então, gente, como é que essas áreas vão estar contribuindo para as questões agrárias? Pensem aí 2 minutinhos para mim. 2 minutos para vocês, para a gente poder concluir nossa aula e fazer um apanhado geral. E aí, alguém já tem alguma ideia aí do que a gente trabalhou aqui? Começa a relação, né, desses direito agrário com os desafios que a gente tem? Essencial para o desenvolvimento econômico e rural? Ah, muito bem. Então, está relacionado também, gente, para o desenvolvimento econômico, né, a ganho econômico, ao desenvolvimento sustentável. Vamos sensualizar essa resposta aí. A colega, muito bem, obrigada, respondeu aqui, ó. Essencial para o desenvolvimento econômico e rural, com certeza, né? Ele vai se relacionar com todos esses ramos aí, às questões agrárias, né? Com os aspectos legais, né? A gente vai seguir essa questão da legislação brasileira, as práticas sustentáveis, né, na nossa produção, a proteção dos direitos humanos, né, dos povos originários, dos povos que têm direito à terra, e a adaptação, né, gente? A sociedade agrícola também precisa se adaptar à evolução do mundo, né? A evolução que tem acontecido, né? Principalmente relacionado à questão, assim, que a gente tem trabalhado muito, essa questão da tecnologia, né? Então, a gente tem que estar sempre se adaptando e se adaptando essas questões atuais, certo?
É isso, gente, nessa aula de direito agrário, a gente acaba conversando mais do que escrevendo, né? Porque direito, gente, é a área de humanas, a gente discute muito, né? A área de humanas é isso, a gente discute, a gente troca ideias, né? É isso, e a gente vai se engajando politicamente, né? Então, um abraço a todos vocês. E na próxima aula já é nossa prova, viu? Vou botar os materiais aí e estudem. Um abraço a todos, uma ótima tarde. Tchau, tchau.